Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa leitura, Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Eu espero que essa leitura esteja fazendo você refletir. Onde estão os seus pensamentos? No que é bom ou apenas focado nas preocupações? Então vamos refletir sobre isso. O tema de hoje é a escolha que nos conduz à paz. Muitas coisas dependem de nossa perspectiva. Se o meu Deus não for maior do que a vida, a minha vida é maior do que Deus. E esse é o momento em que a ansiedade assume o posto. A mente humana é algo interessante, dizem os autores Bill e Kate, em seu livro Discover Your Destiny. Descubra o seu destino. Ela consegue se concentrar em muitas coisas de uma vez só. Quando estamos preocupados com um problema e nos concentramos em nossa incapacidade de lidar com ele, não há espaço para Deus. A habilidade de pensar racionalmente volta somente quando mudamos o nosso foco para a capacidade de Deus. É claro que Deus põe pessoas no nosso caminho para nos ajudar, mas a capacidade vem dele. E quando agimos assim, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Está em Filipenses 4:7. Quando decidimos orar em vez de nos preocupar, em vez de reclamar, quando escolhemos ter um coração grato em circunstâncias não muito boas, então a paz de Deus surge e nos leva para a prisão preventiva. Ela fica de guarda na porta do nosso coração, transcendendo, excedendo e desconcertando nosso entendimento humano, trazendo-nos a paz. Aliviada das obrigações, podemos tirar nossos colares da preocupação e apanhar o escudo da fé. Depois podemos recuar e assistir à operação de Deus. Então eu tiro a minha mente das preocupações e coloco em Deus, sabendo que Ele vai me dar uma direção. Por falar em colares de contas, o uso diminuiu significativamente na Grécia há 3 ou 4 décadas, quando os jovens gregos tentaram adotar estilos mais modernos. Mas parece que agora esses velhos redutores de estresse estão voltando com tudo. Até mesmo na cosmopolita Atenas é possível encontrá-los em todos os lugares. Você pode comprar colares da preocupação, feitos de plástico, mais baratos, em bancas de jornal ou deixar milhares de dólares em uma joalheria e adquirir algo mais adornado. Executivos internos Armani tocam em suas contas de marfim e nas lisas pedras negras. Homens idosos dão estalidos em contas de madeira. Jovens gregos deprimidos giram seus colares de contas, comparando estilos e etiquetas de preço. É uma tradição que ainda traz uma forma de conforto. Pergunto-me, quantos destes
Quantos deles conhecem a origem deste colar? Comboloi gostaria de saber se eles se ocupam dos toques e estalidos com o propósito original que esses colares representam. Você sabe, foi usado primeiro em outras culturas com a única finalidade de contar orações. Conta a conta, oração a oração, o comboloi foi uma expressão visível de um coração dedicado a Deus. Essa é a mesma escolha que nos é oferecida hoje. Nós vamos orar ou vamos nos preocupar? De fato, não podemos fazer os dois. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensei. Filipenses 4:8. Paulo conclui seu conselho sobre a preocupação com uma lista de coisas que merecem reflexão. Nossos pensamentos vão se concentrar no que é verdadeiro ou no que é falso, naquilo que é puro ou no que é impuro, naquilo que é amável ou no que é detestável, no que é de boa fama ou no que é abominável, no que é excelente e digno de louvor, ou naquilo que é sórdido e desprezível. Entra lixo, sai lixo. Todos nós já ouvimos o ditado: aquilo que colocamos em nossas mentes afeta nossos corações. Então, aquilo que a gente coloca em nossa mente afeta sim os nossos sentimentos, os nossos comportamentos e, consequentemente, os nossos resultados. Se você coloca sempre diante dos seus olhos aquilo que é ruim, tragédias, que você está sempre ouvindo pessoas falando coisas ruins, falando coisas negativas, isso vai te afetar. Não tem como. Por quê? Porque você está vendo repetidamente tragédias. Você está ouvindo repetidamente coisas ruins. E aí o que você vai pensar? Coisas ruins. E aí como você vai se comportar? De uma forma ruim, porque é aquilo que está dentro de você. Você está se enchendo disso. Então é isso que você vai ter. Todos nós já ouvimos o ditado, né? Já li isso aqui. E a boca fala do que está cheio o coração. Nossas mentes se agitam, nossa concupiscência queima e as vidas se destroem. Não podemos subestimar o efeito de nossos pensamentos. Não podemos subestimar o efeito dos nossos pensamentos. Tudo começa no pensamento. Atitudes que às vezes a gente fala: como que essa pessoa foi capaz de fazer algo tão cruel? Ela vinha pensando sobre isso. Ela vinha alimentando esse pensamento dia após dia, até que ela foi lá e executou aquilo. Quais têm sido os seus pensamentos? Porque dos seus pensamentos virão os sentimentos e depois a ação, o comportamento. Os olhos, a guerra da preocupação, como a batalha da tentação, é vencida e perdida no campo de batalha de nossas mentes. Os olhos acinzentados da jovem mulher moveram-se rapidamente atrás dos óculos de aros de metal no momento em que observava a biblioteca abarrotada. Por um instante, pensei que ela pudesse se virar e ir embora.
Mas, em vez disso, dirigiu-se até a mesa do bibliotecário e esperou por sua vez. Você tem algum livro sobre medo e preocupação? Ela perguntou ao homem sentado atrás da mesa, com uma voz baixa e suave. Reconheci a dor que enlaçou o seu mundo. Eu também já havia vivido em seu mundo de ansiedade. Deus trabalhou muito em minha vida no campo da ansiedade. Eu fui alguém que queria consertar tudo. Tem pessoas que ela quer controlar tudo, inclusive a vida do outro, e isso torna uma pessoa irritante. Olha aqui que ela diz: eu fui alguém que queria consertar tudo, fazer a todos felizes. Porque às vezes a gente acha assim, se a fulana fizesse o que eu quero que ela faça, vai dar certo. Mas não é bem assim. Cada pessoa, ela tem um propósito de vida. Então, não é o meu muito falar que vai resolver aquilo. É ela olhar para a sua vida e ver ali resultados daquilo que você está falando. Não adianta você querer mudar as pessoas. Você pode, sim, conversar, dar um conselho, mas daquela pessoa ouvir e praticar, aí já parte dela. Estava tentando fazer tudo certo para impressionar a Deus através de minhas obras. Como Marta, estava continuamente agitada e preocupada com muitas coisas. Queria crescer em Cristo, porém sempre que me deparava com um obstáculo, não seguia adiante por causa do medo. Em vez de transpor com um salto aquela barreira, por meio daquele que me fortalece, eu ficava estática. O medo é assim, o medo paralisa. Mas o medo nada mais é daquilo que é desconhecido para o nosso cérebro. Tudo aquilo que para a nossa mente, o nosso cérebro é desconhecido, a gente vai sentir o medo. Porque é algo desconhecido. É como se o seu cérebro dissesse, não faz isso não, porque eu não sei o que vai dar isso. Mas para vencer o medo, você precisa ir lá e fazer. Passo a passo. Eu não digo você ir lá e se lançar totalmente, mas você ir fazendo aos poucos, enfrentando o medo, passo a passo, até que você enfrenta totalmente. Porque o medo nada mais é do que o desconhecido. Muitas pessoas têm medo de falar em público, porque elas ficam imaginando na mente delas que vão rir dela, vão zombar dela. Mas a única forma que vai fazê-la vencer esse medo é ir lá e falar em público. Começa falando para uma pessoa, depois para duas, depois para três. E dessa forma é que você vence o medo. Você mostra para o seu cérebro, não, tá tudo bem. É você começar ali passo a passo. Mas recuar, se esconder, não resolve. Então voltava para dar mais uma olhada e tentar imaginar uma outra forma de conseguir vencer o obstáculo sozinha. Agora, na biblioteca, eu me perguntava se teria uma chance para compartilhar o que Deus fez por mim. A jovem veio até mim com os braços cheios de livros sobre superação do medo. Eu deveria interrompê-la, Senhor. Não, ela fez uma pergunta. Eu deveria interrompê-la, Senhor? Ela fez essa pergunta.
Meu coração sussurrou. Mas ela e o bibliotecário continuavam conversando, então esperei. A propósito, ouvi a jovem perguntar: Você tem o último livro de Stephen? Uma novamente. Fico embaraçada em admitir que não falei com a jovem mulher. Ela não falou. O momento certo para abordá-la parecia perdido em ironia e falta de habilidade. Voltei ao meu trabalho sentindo que meu conselho não seria bem aceito naquele momento. Tenho experiência de que Deus não nos afasta de nossos amigos, aqueles que procuramos para nos confortar, mesmo aqueles amigos que não são bons para todos. Devemos estar dispostos a libertá-los através de nossa própria iniciativa. E até que o façamos, a batalha na mente vai ficando mais intensa. Então, quanto mais eu demoro para enfrentar o meu medo, maior ele vai ficando. Ou eu crio forças para enfrentar o meu medo, ou ele cria forças para me impedir de agir. Ou eu dou os primeiros passos em direção ao que eu quero, ou eu vou ficar com uma vida travada por causa do medo. Muitos de nós, até mesmo cristãos, reclamamos da luta contra o pecado, mas depois, secretamente, fornecemos ao inimigo a munição de que ele precisa. Sabemos que não deveríamos ler aquele livro. Sabemos que a conversa ao telefone de ontem não glorificou a Deus. Sabemos que a relutância em perdoar que abrigamos por tanto tempo está se fortalecendo, mas ainda nos apegamos a isso. E depois nos perguntamos: por que temos tantas dificuldades para fazer mudanças positivas? Parou para pensar? Por que temos tantas dificuldades para fazer mudanças positivas? Devemos estar dispostos a assumir uma postura ativa na batalha contra a ansiedade. Por muito tempo permiti que o inimigo tivesse acesso total à minha vida e assim dei-lhe liberdade para reinar. No entanto, quando comecei a levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, segundo Coríntios 10:5, a ansiedade começou a perder sua influência. Em vez de me desviar do caminho com medo, observei novamente cada pensamento. Então, em vez de ela ficar com medo, ela começou a observar os pensamentos, porque muitos pensamentos você tem que parar, você tem que averiguar, peraí, isso é verdade? Isso realmente está acontecendo? Porque muitas vezes não está acontecendo. Você está criando aquele pensamento na sua mente. Uma pessoa passou, uma pessoa não te viu, não te cumprimentou e você fica ali, sabe, remoendo aquilo. Fulano não olhou para mim, fulano não se importou comigo. Mas isso é verdade? Você precisa saber se é verdade. Por quê? Porque senão você vai passar o dia inteiro remoendo isso. E isso só vai te atrapalhar, atrasar você. A ansiedade começou a perder sua influência. Em vez de me desviar do caminho com medo, observei novamente cada pensamento. Muitos eram icônicos, disfarçados como emoções normais. Contudo, em vez de distraí-los, algemei os pensamentos intrometidos que causavam medo e os levei a Jesus. Juntos,
nós os interrogamos com duas perguntas. De onde você veio? Qual é a origem desse medo? É real ou imaginário? Aonde você vai? Esse pensamento vai me conduzir a Deus ou ao medo? Posso resolver esse problema ou deveria transferi-lo para Cristo? Faça perguntas. Faça perguntas. Então a sua mente vai te dar resposta. Você vai começar a raciocinar sobre aquilo. Em vez de você acreditar em todo pensamento, faça essa pergunta. De onde veio? De onde veio esse pensamento? Ele é real? Ele procede? Por um tempo, dei liberdade aos meus pensamentos, sem perceber que o inimigo controla meus pensamentos. Ele me controla. Antes disso, eu deixava desatenta que as emoções me conduzissem aos caminhos traiçoeiros da autoconfiança, em vez de confiar em Deus. Permitia que as preocupações me levassem às águas venenosas da dúvida. Meus medos me fizeram descansar nos verdes pastos da autocompaixão. Mas isso não durou a vida toda. Uma nota à margem da antiga versão revisada da Bíblia inglesa usa o termo imaginação na passagem de Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja imaginação está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja imaginação está firme em ti. A palavra cresceu aos meus olhos no dia em que li esta tradução peculiar. Era o diagnóstico que eu precisava ouvir. A imaginação havia controlado minha vida durante tanto tempo que cresceu como um cão gigante, percorrendo sem limites as campinas da minha mente. Minhas emoções seguiam a imaginação como filhotes brincalhões, incertos do lugar para onde estavam sendo levados, mas muitos felizes com o passeio. Aqui, imaginação. Aqui, garota. Era o que eu gritava às vezes. O puxão que me conduzia ao medo era forte, a ponto de somente um comando mais forte ser capaz de me levar de volta ao centro. Eu tinha que apontar para um ponto ao meu lado e instruir a imaginação e qualquer outra emoção perdida para que se dirigissem até lá. Loucura? Talvez. Mas deu certo para mim. Nada poderia ser mais maluco do que o meu medo ansioso de viver. Comecei a procurar nas escrituras versículos sobre o medo, a preocupação e a mente. Quando encontrava um versículo que se encaixava, eu o decorava. Então, quando a tentação do medo vinha, eu respondia com a palavra de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. A semelhança do rei Davi em Salmos 1:2, comecei a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra meditar pode ser comparada a uma vaca mastigando o alimento. Em vez de remoer meu problema, treinei minha mente para ruminar as promessas de Deus. Então, tudo é um treino, tudo é um treino. Quando vem os maus pensamentos, você tem que treinar, pensar coisas boas. Mas quando que eu vou fazer isso? Você já teve bons momentos, não teve? Momentos de alegria, às vezes com a família, às vezes no passeio. Então é isso que você tem que fazer. Quando começar a vir aqueles pensamentos ruins, tira o seu pensamento disso. E começa
a lembrar daquele dia maravilhoso, daquele dia de paz, daquele dia de alegria. E é isso que vai encher o seu coração. E aí ela diz aqui, olha, e quando eu, com a ajuda do Espírito Santo, me lembrava da palavra, algo emocionante acontecia. A ansiedade desaparecia diante da verdade. Então a paz, o tipo de paz que acalmou a violenta tempestade dos discípulos surgia. O tipo de paz que apenas Jesus pode dar. Paz, sossegai. Então, todas as vezes que vem uma situação para você ficar focado, vendo que é ruim, você vai tirar o seu pensamento disso e vai focar em algo bom. É um treino. Você tem que treinar a sua mente para isso, porque talvez a sua mente ela está acostumada a se preocupar. Lembra de uma outra leitura aqui que a gente fez? Que ela estava acostumada a ser ansiosa, porque ela via isso na avó, ela via isso na mãe. Então ela estava treinada para ser ansiosa e preocupada com tudo. Mas aqui ela começou a treinar a mente dela para tirar o foco da preocupação e focar no que era bom. E é isso que nós precisamos fazer, para que essa paz interior a gente possa desfrutar dela. Acontecimentos que nos desagradam, vai acontecer? Vai. Mas se nós treinarmos a nossa mente para aquilo que é bom, vendo em cada dificuldade uma oportunidade, então a gente vai superar os nossos medos, com certeza. E aí você vai ter uma história de superação para contar. Um beijo a todos e compartilhe esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Leia, sabe? Se você tiver esse livro aqui, leia ele. Ele é muito bom. E ouça esse vídeo, veja esse vídeo de novo, porque com certeza está virando uma chave em você. E você vai superar a sua ansiedade, o seu medo. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. E aí você vai viver o novo. Beijos!